Bom, então estamos de volta falando justamente dos princípios do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Primeiro, a gente falou lá do princípio da vulnerabilidade, da hipossuficiência, e tem outros princípios para a gente poder estar trabalhando aqui. Então, vamos dar uma olhadinha lá na nossa tela agora. Bom, princípio da confiança, da qualidade, da segurança. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Aqui, ó, princípio da confiança, da qualidade, da segurança. Renato, como assim? Eu sempre faço uma afirmação dizendo que vender produto não dá dinheiro. Vender produto não dá dinheiro. Aí um aluno, no outro dia, brincalhão, falou para mim assim, pô, Renato, então o dono da Nike deve estar triste pra caramba, né? Que se vender produto não dá dinheiro, tu imagina a Nike, né? Aí eu brinquei de volta, falando assim, pô, velho, mas quem disse que a Nike vende produto? Aí ele falou para mim assim, não, Renato, pô, vende produto sim, vende tênis, vende camisa, vende calção. Eu falei, olha, desculpa, o que a Nike vende, na verdade, são sonhos. O produto é comprado lá na China por um preço normalmente muito pequeno, o produto é importado e vamos dizer que ele tenha valido US$ 50. Na hora que vai vender, quanto é que é um tênis hoje novinho? Então, vender o produto é o que dá dinheiro, ou você adquirir aquele produto, jogar uma carga emocional em cima daquele produto e a partir do momento que a pessoa estiver com essa carga emocional absorvida, aí sim você pode vender um produto em que a pessoa confia, né? Esse é o princípio da confiança, então é mais ou menos por aí. Então, se você confia nas marcas, se você confia em fornecedores, nada mais justo que no momento de um problema você ter uma contrapartida. Né? Então, como assim no momento de um problema? Imagine que você comprou uma televisão da marca Sony. Por trás da TV Sony tem toda uma carga emocional. Então, em cima dessa carga emocional deve existir algo a mais. Então, quando você compra um celular da Apple, você não compra só um celular, você compra o celular, você compra o aparelho e você compra uma carga emocional agregada a esse aparelho. E assim a coisa vai andando cada vez mais. Renato, tudo bem, estou entendendo mais ou menos a base, o raciocínio que você está querendo chegar. Então, quando eu tenho uma conta corrente num banco e eu jogo todo o salário de um mês lá, é porque eu confio naquele banco. Se eu pago um plano de saúde durante uma vida toda para um dia que eu precisar, e por muitas vezes não é incomum que na hora que eu mais preciso aquele plano de saúde não está ali do meu lado, porque eu confiei naquele plano de saúde. Então, a confiança é a base dessas relações, é isso. Então, o princípio da confiança é aquele que garantirá direitos a consumidores que, de certa forma, tenham depositado uma expectativa em relação às marcas dos bens de consumo e, em contrapartida, essa confiança não foi correspondida. Então, o consumidor deposita essa confiança na marca e não tem essa confiança correspondida. Então, eu botei meu dinheiro no banco e o dinheiro sumiu. Eu comprei uma coisa pela internet e esse produto não chegou. Quando você compra pela internet, você confia. É bem assim. Tá bom. Além da confiança, você tem a questão da qualidade, da segurança. Por trás de todo produto ou serviço deve existir uma cláusula geral de segurança, de qualidade. Então, eu comprei aquele produto, não basta ser um belo produto, ele tem que ser um produto bom e seguro. É isso que vale. Tudo bem? Então, vamos lá. Mais algum princípio, Renato? Vamos nessa. Princípio da educação, da informação, é aquele que garante uma educação e uma informação adequada acerca dos bens de consumo colocados no mercado. Uma informação, uma educação adequada acerca dos produtos ou serviços colocados no mercado. Então, quando eu compro uma televisão, eu tenho que ser bem educado para saber que característica é daquela televisão, me produzir um consumo consciente e depois, uma vez eu bem educado, na hora da aquisição do produto, aí eu vou ser bem informado sobre as características daquele bem de consumo, aí é informação. Por trás disso, nós temos também o princípio da harmonização dos interesses, é esse que vai zelar por uma avaliação do Código de Defesa do Consumidor de maneira equilibrada
pensando nos consumidores, mas também pensando na importância dos fornecedores para a economia nacional. Teve um caso, inclusive, que eu fui apedrejado, o pessoal queria me bater muito, né, na questão do Covid-19, né, do coronavírus, que as pessoas compravam passagens de avião e diziam, olha, eu quero meu dinheiro de volta porque eu não vou viajar. E eu falava assim, depende. Ah, mas como depende? Bom, se você fez um voo internacional, fez a escolha pelo voo internacional, e esse voo internacional, ele, na verdade, na hora que você estava se deslocando para aquele país, as fronteiras fecharam, ou então tinha alguma possibilidade das autoridades sanitárias estarem desaconselhando que você viajasse para lá, aí é uma situação, né? Aí é um tipo de caso concreto. No entanto, vamos lá. Se de repente você fez aquele voo nacional, bom, então peraí, para o voo para o exterior, imagina, você estava indo para a Itália, você estava indo para a China, você poderia desistir desse voo? Claro que sim, você teria o ressarcimento integral. Agora imagine que você tivesse um voo nacional num período em que a doença não tinha se espalhado, mas você, por medo, por temor, falava, não vou naquele congresso, não vou naquele evento. As autoridades sanitárias não estavam gritando, dizendo que você não poderia viajar. Muito pelo contrário. E aí, Renato, eu posso desistir dessa viagem? Peraí, depende. Aí você vai ter que se ater às regras do contrato. Que contrato você fez? No meu caso, eu tinha feito a aquisição de uma passagem Total Superflex com a consciência de que se eu desistisse, eu perderia. Eu vou exigir isso do fornecedor se existir uma passagem um pouco mais cara e que eu saberia que eu poderia desistir? Será que, na verdade, aquele fornecedor também não está sofrendo assim como nós? As empresas aéreas quebraram. Então, a harmonização dos interesses, ela preza por uma avaliação da defesa do consumidor de forma harmônica, equilibrada, e não sob a interpretação de que o consumidor tem sempre razão. E olha que quem está falando aqui é um amante da defesa do consumidor, é um dos caras que mais estuda da defesa do consumidor e, declaradamente, eu penso mais nos consumidores do que nos fornecedores. Né? Porque o risco é de quem empreende, o risco não é de quem consome. Mas eu só trouxe um caso para poder demonstrar para vocês o que é harmonizar. Não é o cliente tem sempre razão, não é a adoção da máxima do comércio, tá bom? Então, legal. Renato, tem mais algum princípio aí para a gente estar falando? Olha aí, ó, princípio da boa-fé objetiva, da equidade. Renato, boa-fé objetiva, gostei dessa parada. Fala um pouquinho melhor sobre isso. Quando a gente fala de contratos, um contrato, sobretudo num mundo globalizado, né, em uma sociedade que contrata em massa, esse contrato tem que ser justo. Esse contrato ele tem que ter determinadas características que oportunizem direitos e uma informação adequada sobre o real conteúdo dos mesmos. Então, quando você está fazendo um contrato, por exemplo, de adesão com o seu banco, aquelas cláusulas restritivas de direito, elas devem ser redigidas em destaque. Na hora que você é movido pela publicidade, você tem que ser movido para um consumo consciente e até mesmo depois da assinatura desse contrato, se existirem cláusulas que implicitamente produzam uma perda lá na frente, mesmo na fase pós-contratual, você pode pedir a revisão delas. Então, o princípio da boa-fé objetiva é aquele que preza pela ética nas contratações, a ética no momento das contratações. Legal? Então, tudo bem. Então, falamos dos princípios no Código de Defesa do Consumidor, falamos da Constituição Federal, que a gente vai começar a falar agora, no meu modo de ver, da parte mais importante da nossa disciplina, que é o tema relação de consumo. Renato, por que é tão importante o estudo dessa relação de consumo? Porque é através da identificação de uma relação de consumo que você pode afirmar ou não
quanto à aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Como assim afirmar ou não quanto à aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Uma vez identificada a relação de consumo, você aplica o CDC. Quando você não identifica uma relação de consumo, você vai para a lei própria, você vai pelo Código Civil, vai pelo Código Penal, vai pelo Código Tributário, vai para outro lugar, não pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas, Renato, para eu poder identificar essa relação de consumo, o que eu preciso observar? Bom, você precisa observar a existência de 3 elementos. O primeiro elemento é a figura do consumidor. A segunda é a figura do fornecedor. E, finalmente, unindo esse consumidor a esse fornecedor, você vai ter um produto ou então um serviço. Quando você compra uma televisão numa loja, você é consumidor, o fabricante da televisão é um fornecedor e televisão é um produto. Quando você tem uma conta corrente no banco, você é consumidor, o banco é um fornecedor, faz aquilo sempre para ganhar dinheiro, e ele é fornecedor desse serviço, dos serviços bancários. Então, você tem relação de consumo e você aplica o CDC. A gente precisa mergulhar um pouquinho melhor nessa disciplina, mergulhar um pouco no estudo dos elementos integrantes da relação de consumo para você poder responder com maior precisão quanto à aplicação do CDC. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos primeiro estudar a figura do sujeito ativo da relação. Uma relação de consumo, eu tenho um consumidor. E quem é que pode ser consumidor, Renato? Quem é que pode ser chamado de consumidor? Bom, o consumidor ele tem 2 espécies. A primeira espécie se chama consumidor standard, como está aí no quadro. Consumidor standard. Legal, anotei. Consumidor standard. Aonde na lei esse cara vai estar? Bom, vai estar no artigo 2º. Então anote aí, consumidor standard, artigo 2º. Quem é o consumidor standard do artigo 2º? Você vai anotar. É o destinatário final. É o destinatário final. Como assim o destinatário final? É quem compra para uso próprio. É o destinatário final, é quem compra para uso próprio. Você deve estar se perguntando, como assim, Renato? Bom, vou tentar fazer uma coisa aqui para vocês. Deixa eu tentar jogar um quadro aqui e vamos tentar escrever. Imagina que o Renato comprou uma televisão, ok, da empresa Sony, ok? Legal, uma televisão da empresa Sony. Vamos tentar entender o que acontece para essa televisão chegar até o Renato? Bom, provavelmente a Sony foi lá na China e comprou de alguém essa televisão por um determinado preço, objetivando um lucro. Depois, o chinês revendeu para a Sony. E quando revendeu para a Sony, também teve um lucro. A Sony, por sua vez, revendeu para o comerciante, como no caso a Ricardo Eletro. Legal? E a Ricardo Eletro também obteve lucro. Deixa eu abrir aqui. Também obteve lucro. Finalmente, esse produto chegou nas mãos do consumidor. Pergunta que eu faço para vocês. O consumidor obteve lucro? Veja, a Sony, quando ela vendeu para a Sony, deixa eu pegar aqui o... A Sony, vamos lá, o chinês, quando vendeu para a Sony, ganhou dinheiro, a Sony, quando vendeu para a Ricardo Eletro, ganhou dinheiro também, a Ricardo Eletro, quando vendeu para o consumidor, ganhou dinheiro, e a pergunta, e o consumidor, hein? Ganhou dinheiro aqui? Não. Isso é ser o destinatário final. Quer dizer, todo mundo lucra, menos ele. Ele, na verdade, ele é o último dessa relação. Esse é o último cara da relação. Então, isso é ser o destinatário final, é a quem o bem se destina. Quer dizer, desde que esse produto foi concebido pela Sony, ele se destinava a chegar nas mãos do consumidor e todo mundo gerava riqueza, entende? Então, consumidor standard é quem compra para uso próprio, beleza? Tá bom. Então, vamos voltar agora lá
para a nossa tela aqui, para falar da figura do consumidor por equiparação. Eu tenho o consumidor standard e eu tenho o consumidor por equiparação. Renato, aonde da lei o consumidor por equiparação ele se enquadra? Nós temos 3 lugares que o consumidor por equiparação ele vai aparecer. Ele vai estar no artigo 17, ele pode estar no artigo 29 e ele pode estar no artigo 2º, parágrafo único. Vamos conversar com cada um deles. Então vamos lá. Primeiro, o consumidor por equiparação do artigo 17. E você pode escrever assim: são as vítimas do evento. São as vítimas do evento. Ou seja, pessoas que sofrem dano em razão de uma relação de consumo. São as vítimas do evento, ou seja, são pessoas que sofrem dano em razão de uma relação de consumo. Renato, pessoas que sofrem dano em razão de uma relação de consumo são vítimas do evento. Que evento? Do teu evento de consumo. Vamos supor que você tenha comprado uma televisão por um determinado preço e você é consumidor standard. Levou essa televisão para casa e essa televisão, pimba, explodiu. Explodiu. E feriu o seu vizinho. Veja, você tinha uma relação de consumo e seu vizinho foi uma vítima do evento. De que evento? Do seu evento de consumo. Se eu comprei um carro e venho dirigindo pela rua, esse carro solta a roda e atinge alguém na calçada, esse alguém atingido foi uma vítima do evento, quer dizer, um terceiro que sofreu um dano em razão da minha relação de consumo. Esse camarada tem os mesmos direitos do consumidor original. Ele tem os mesmos direitos do consumidor standard. E esse é o consumidor por equiparação do artigo 17. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Imagine que eu comprei uma televisão, me comprei uma televisão. Eu sou consumidor, sim ou não? Me responda. Sim ou não? Sim. Só que eu sou consumidor standard ou consumidor por equiparação? Seguramente que eu vou ser um consumidor standard, se eu fui o destinatário final, beleza. Agora, Renato, vamos aqui. Deixa eu pegar aqui. Adorei esse negócio dessa canetinha. Então, eu sou consumidor standard. Agora, vamos lá. Imagine que essa televisão explodiu e feriu meu vizinho. Eu posso ser chamado de consumidor? Sim, mas eu vou ser consumidor standard ou eu vou ser consumidor por equiparação? Eu vou ser consumidor por equiparação do artigo 17. Renato, tem mais alguma figura de outro consumidor além da equiparação do artigo 17? Tem sim. Tem o do artigo 29. Renato, quem é o consumidor por equiparação do artigo 29? Escreva lá no seu caderno. São pessoas expostas à oferta. São pessoas expostas, pessoas sujeitas à oferta. Nessa hora você pergunta, pô, Renato, mas o que é uma pessoa exposta a uma oferta? O que é uma pessoa sujeita a uma oferta? É alguém que, na verdade, absorveu uma publicidade, absorveu um meio de mídia ou algo do gênero. Então você estava assim, caminhando pela rua quando de repente escutou o Renato pirou. Televisão de 3.990 por apenas 2.990 somente esse final de semana, enquanto durarem os nossos estoques. Naquele momento mágico que você absorveu aquela publicidade, você se tornou consumidor por equiparação do artigo 29. Então, tem mais uma figura de consumo aí, que é esse cara que foi exposto a uma técnica comercial. E essas técnicas comerciais, elas têm crescido a um ponto que você é movido, que você é tragado, que você chega a um momento do consumo completamente embevecido pela forma em que aquela oferta se apresentou, né? De repente, quando você começa a usar o produto, absorver o serviço, nem sempre corresponde com a tua expectativa. Mas você tem um consumidor standard, você tem um consumidor por equiparação. Então, o consumidor por equiparação do artigo 17 é a vítima do evento, a pessoa que sofreu um dano em função de uma relação de consumo. Já o consumidor por equiparação do artigo 29 é uma pessoa sujeita, exposta a uma oferta. Legal? Tá bom. Renato, tem mais uma figura do consumidor por equiparação? Tem sim. E qual é essa figura do consumidor por equiparação que você vai ter? Vamos lá. Você vai olhar aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha de volta. Adorei esse negócio dessa canetinha. Tá aqui, ó. Spotlight. Legal. Tá aqui.
eu tenho consumidor por equiparação do artigo 17, eu tenho consumidor por equiparação do artigo 29, finalmente eu tenho a figura do consumidor por equiparação do artigo 2º, parágrafo único. E aí você pode escrever assim: equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento. Não, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento. Não, peraí. O artigo 17 são as vítimas do evento. Ah, tá bom. O artigo 2º, parágrafo único, vai dizer: equiparam-se a consumidores toda coletividade de consumo. Esse é um artigo que normalmente a gente não utiliza porque ele é mais focado para a defesa coletiva dos interesses dos consumidores. Então, por exemplo, se o Ministério Público for entrar com uma ação civil pública, ele vai se valer para poder considerar que aquela coletividade pode ser chamada de consumidor, ele vai se valer desse artigo 2º, parágrafo único. Não sei se isso vai cair na sua prova, mas já estou te preparando para tanto. Mas para você ter essa relação de consumo, não basta você ter só um consumidor. Você tem que ter um consumidor, que pode ser estándar ou por equiparação, e você, ao lado desse cara, você tem que ter um fornecedor. E o fornecedor, ele vai estar no artigo 3º do CDC. Olha aí, artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá. Eu tenho um consumidor, que pode ser estándar ou por equiparação, e eu tenho um fornecedor, que vai estar no artigo 3º. Renato, quem é esse fornecedor do artigo 3º? Escreva assim: é todo aquele que possui o ânimos de obter lucro através da utilização de um produto ou de um serviço. É todo aquele que possui o ânimo, a intenção de obter lucro através da utilização de um produto ou da utilização de um serviço. Se você olhar o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ele é um artigo extremamente amplo. O artigo 3º ele é muito, muito, muito amplo. E aí ele vai dizer que fornecedor é toda pessoa física, jurídica, pública, privada, nacional, estrangeira, até mesmo os entes despersonalizados. E você pode fazer assim: pessoa física, jurídica, pública, privada, caramba, quanta gente. E aí você pode dizer: olha, é todo aquele. Então, qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, que tenha como objetivo final obter lucro para viver daquilo, Porque, claro que quando eu vendo um meu carro, eu vou estar obtendo lucro, mas eu vou vender meu carro, mas eu não vou fazer dali o centro das minhas atividades laborais que vão prover a minha subsistência. Aquilo é uma transação civil, uma compra e venda esporádica. Então, veja, uma pessoa jurídica, implicitamente, se não for uma entidade sem fins lucrativos, uma pessoa jurídica, quando faz uma transação, implicitamente, ela quer lucro. Então, é bem fácil de você identificar. O que é um pouquinho complicado e que vale uma observação é você identificar quando é que uma pessoa física, quando fizer uma transação, ela pode estar querendo obter lucro lá na frente. Se for uma transação, realmente é muito difícil de você comprovar que ela ia fazer dali o centro dos seus negócios. Mas tem uma palavrinha mágica que se chama habitualidade, que resolve esse problema. Como assim, Renato? A habitualidade vai resolver esse meu problema? Vai sim. Porque olha aqui, uma coisa é eu fazer uma compra e venda esporádica, outra coisa é eu fazer uma compra e venda habitual. Se eu vendi minha televisão para você e eu ganhei dinheiro naquela transação, aquilo foi esporadicamente. Veja, eu estou vendendo a minha televisão para, de repente, comprar outra televisão. Se eu vendo meu apartamento para você, e às vezes estou querendo comprar outro apartamento ou simplesmente guardar o dinheiro que eu estou com medo, alguma coisa assim, aquilo já fazia parte do meu patrimônio, eu não estou movimentando para obter lucro então, e viver a partir dali. Então, aquilo seria uma transação civil. Se eu vendo meu carro para você, também uma transação civil. No entanto, se eu compro e vendo carros com habitualidade, aí a história já começa a mudar um pouco.
se eu compro e vendo carros com habitualidade, se eu viajo, às vezes, para comprar roupa em uma cidade que vende a roupa muito mais barata, né? Imagina, vou para o sul e compro calçados por um preço mais em conta, vou para São Paulo e compro roupas por um preço mais em conta e volto para minha cidade para poder ganhar dinheiro em relação àquilo. O dia que apresentar um problema naquela roupa, qual o problema de eu ser demandado pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Tá vendo? Então é a habitualidade. Só tem que te dar um toque que nesse critério da habitualidade você tem que provar isso, tá? O ideal é que você comprove essa habitualidade para você não ter nenhum problema lá na frente. Então tá bom, Renato, estou aprendendo, estou entendendo cada vez mais. Então vamos lá. Dentro de uma relação jurídica de consumo, eu preciso ter um consumidor, que pode ser estándar ou por equiparação. Do outro lado, eu tenho que ter um fornecedor, que pode ser pessoa física ou jurídica, sendo que a pessoa física eu identifico a habitualidade para saber se ela está fazendo aquilo mesmo para viver daquilo ou não. É uma transação civil normal e o processo correria pelo Código Civil. É exatamente isso. Bom, mas agora você tem que unir esse consumidor a esse fornecedor. Quais são as duas formas? Você só pode unir um consumidor a um fornecedor em função de um produto, e esse cara vai estar no artigo 3º, parágrafo 1º, ou então através de um serviço, e esse cara vai estar no artigo 3º, parágrafo 2º. Tudo bem? Vamos estudar primeiro o produto, para depois a gente estudar o serviço. Anote lá. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, vírgula, material ou imaterial. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou até mesmo imaterial. Renato, por que o legislador utilizou esse conceito tão amplo, hein? Ele usou do chamado princípio de cláusulas em aberto. Eu crio uma norma de ordem subjetiva aberta para dar a possibilidade, para dar a chance do tempo passar e a lei continuar atual. Imagine aqui comigo. O fornecedor, o produto é qualquer bem móvel, imóvel, material e imaterial. Como a vida da gente mudou, e eu já andei falando sobre isso, se eu falasse, olha, produto vamos lá, açúcar, aí surge o adoçante. Mas será que isso aí, sabe, produto é televisão, aí surge a TV de plasma, depois a TV de LCD, hoje em dia a LED, e assim vai, a 4K, 8K. Se você fecha dizendo produto é televisão, geladeira, ar-condicionado, você pode ter um problema. O que o legislador fez? Produto é qualquer bem móvel, imóvel, material ou imaterial, e abriu essa possibilidade para a lei conseguir durar mais tempo. Eu vou dar uma dica para vocês, para que vocês nunca mais esqueçam e nunca mais errem na hora de discernir sobre um produto ou um serviço. Eu sei que existem algumas exceções, mas isso ajuda para caramba. Quando você estuda direito das obrigações, você aprende que tem duas espécies de obrigações. Você tem uma obrigação que a gente chama de obrigação de dar, e existe uma outra obrigação que a gente chama de obrigação de fazer. Você tem a obrigação de dar, você tem a obrigação de fazer. Na obrigação de dar, existe a transferência de domínio. Assim, você era dono dessa caneta aqui e, de repente, outra pessoa virou dona daquela caneta. Quer dizer, era de uma pessoa, virou de outra. Eu comprei um carro, transferi o domínio. Comprei uma bicicleta, eu transferi o domínio. Comprei uma geladeira, eu transferi o domínio. Eu contratei alguém para lavar meu carro. Teve transferência de domínio? Não. Então, ali não é uma obrigação de dar, ali é uma obrigação de fazer. Na hipótese de uma obrigação de fazer, funciona diferente. Por quê? Na obrigação de fazer, não existe a transferência de domínio. Existe a prática de um ato. Alguém pratica um ato e você remunera por isso. O que acontece? Toda vez que você estiver diante de uma obrigação de dar, é produto. Se você estiver diante de uma obrigação de fazer, é serviço. Então vamos lá, você comprou uma televisão, virou dono da televisão, obrigação de dar, você vira dono, é um produto. Já se você tem uma conta corrente no banco, você não vira dono de nada, muito pelo contrário, assina um financiamento, ainda está devendo dinheiro, ali é o fornecimento de um serviço. Deu para entender? Então tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um break agora e volto falando de forma mais específica sobre a prestação do serviço em si. Tudo bem? Já já eu estou de volta.